A gente começa o programa falando que o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald e outros 6 investigados na Operação Spoofing, que apura a invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e também do então juiz federal Sérgio Moro. Isso em relação à responsabilização de Glenn Greenwald. O Ministério Público Federal disse que o jornalista não era alvo das investigações, mas ao analisar um MacBook apreendido com autorização da Justiça na casa do Walter Delgatti, que era um desses hackers, foi encontrado um áudio entre o hacker e o Glenn Greenwald. Na verdade, era entre o outro hacker, né, o Luiz Molição e o Glenn Greenwald. E essa conversa foi realizada logo depois da divulgação pela imprensa da primeira parte da Lava Jato. E aí, nesse momento, o Molição pediu uma espécie de orientação ao Glenn Greenwald para falar o que a gente faz agora. E aí o Glenn teria, segundo o Ministério Público Federal, nesse momento o Molição deixou claro que essas invasões e o monitoramento das comunicações telefônicas ainda eram realizadas e pediu orientação ao jornalista sobre a possibilidade de baixar o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo site da Intercept. Greenwald, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista de forma a não ligá-los ao material ilícito. O MPF também diz que ficou comprovado que o Glenn, ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Ainda segundo os procuradores, essa atitude do jornalista caracteriza clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos. Essas 7 pessoas que foram denunciadas por crimes relacionados à invasão dos celulares das autoridades são apontadas à prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro, bem como interceptações telefônicas engendradas pelos investigados. Zezé de Lima. Nossa Senhora da Aparecida, logicamente a coisa já virou um pé de guerra, mais um pé de guerra entre esquerda, entre direita, entre lavajatistas, entre petistas e esquerdistas, e vai ser isso. Eu vim aqui para confundir, não vim para esclarecer. Eu tenho pavor de que em algum momento na história desse país, jornalista seja criminalizado por fazer o trabalho dele. Eu acho isso, assim, a hipótese disso acontecer é um negócio que me deixa apavorada, juro mesmo. E acho que todo mundo, todas as tendências ideológicas, elas têm, em algum momento, vontade de fazer isso com o jornalista. Nós já vimos isso durante governo de esquerda, durante governo de direita e vamos aqui tocando a nossa vida e tentando achar que isso nunca vai acontecer de fato. Mas tá posta uma situação que o próprio tribunal, eu acho que isso vai para o Supremo Tribunal Federal, e eu quero ouvir os nossos ministros do Supremo falando. Porque, para mim, olhando assim, por exemplo, o cara me liga, Zezé, tô aqui dentro do cofre do Banco do Brasil, pegando não sei o quê, como é que eu faço? Eu não posso ter participação nisso. Eu não posso, enquanto jornalista. O sigilo da fonte, o que me é protegido é o seguinte: o cara foi, roubou, documentou, fez o vídeo dele dentro, chegou e me entregou isso daqui. Isso daqui foi o que eu fiz. Estou dando aqui esse material para você divulgar. Eu posso divulgar. E a primeira questão, né, Zezé, quando a Vaza Jato começou a surgir, o pessoal do The Intercept Brasil sempre protegeu a fonte, né? Não falava. E aí começaram a falar que tinha chegado por forma anônima, né? Mas aí não, já mostra que havia, sim, um vínculo entre o Glenn Greenwald
e os hackers. Uma das hipóteses também ventiladas, que muita gente, principalmente os lavajatistas, falavam, é que o Glenn poderia ter pago por essas informações. Até agora não há indícios desse pagamento. Não há. Mas essa orientação já fica aí, já mostra uma relação um promíscua. Promíscua, né? Uma relação complicada. Você não agora, vai cair na questão do julgamento, né? Da análise. Primeiro deve passar, né, pelas instâncias até chegar no Supremo, né? Ou por ter gente com foro privilegiado, gente, na verdade, né, por ser autoridade, o ministro Sérgio Moro, a investigação iria para o Supremo. A questão, nesse momento que está sendo debatida, é que tem uma ordem do ministro Gilmar Mendes para que o Glenn, em hipótese nenhuma, fosse investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público diz que não investigou, que simplesmente fez as apreensões, a apreensão de um computador na casa desse Molição e que essa conversa estava ali disponível, essa conversa do Molição com o Glenn Greenwald. E o Ministério Público não tinha como ignorar essa conversa que se dava no meio do grampo que eles realizavam sob as autoridades. Exato. Gente... Mas aí agora vai caber da análise, né, do juiz que observar o caso. Primeiro tem essa questão, né, da decisão do Gilmar Mendes. Como que o Supremo Tribunal Federal vai olhar para isso, como Parece você disse, que foi né, remetido já foi remetido para a PGR, para que a Procuradoria-Geral da República tente, junto ao ministro Gilmar Mendes, com base nessas informações aí coletadas nesse computador, derrubar a decisão dele de que o Glenn não poderia ser investigado. Vamos ver. E aí depois, quando o processo avançar, a gente vai ver a questão do posicionamento mesmo do juiz, que vai caber a ele interpretar se essa ligação do Glenn Greenwald com os hackers é criminosa ou não. Então é uma coisa que a gente ainda vai ter que esperar o julgamento. E assim... Isso é uma coisa para nós jornalistas, Marcão, uma coisa extremamente importante. Como eu disse, grande parte do trabalho do jornalista é calcado nas fontes que o jornalista tem. E a questão de você poder usar livremente essas fontes, usar essas informações, obviamente, depois de checadas, né? Com a garantia de que você não vai ser criminalizado por isso, é uma coisa muito importante na nossa profissão. É o que nos dá segurança, muitas vezes, para desvelar aí situações que estão escondidas nos porões e que tem a ver com corrupção, com peixes grandes e tudo mais. Então, é muito importante que essa discussão seja uma discussão jurídica, né? E não uma discussão polarizada com um bando de ignorantes falando, ignorantes inclusive da nossa profissão, tentando defender um ou outro e arrastando uma categoria inteira para as incertezas aí de uma justiça dúbia. É isso que eu não quero, Marcão. É Exato. Isso que eu temo. Muito bem, Zezé. O site da Intercept Brasil ainda não divulgou nenhuma nota sobre isso. No PT Twitter já está no pau. Mas aí é militância, né? E o que você falou. Aí a Glaze. E aí o pessoal, os lavajatistas já estão, era bandido mesmo. A gente falava, é isso, essa polarização que a gente vive. E também no Twitter, o jornalista Glenn Greenwald, ele que é bastante ativo no Twitter, ele está há 3 horas em silêncio, não falou nada a respeito disso. A gente vai aguardar, né, um posicionamento do Glenn Greenwald sobre essa questão, sobre essa denúncia do Ministério Público Federal.